Olá, você que nos acompanha aqui no nosso podcast Cuiabrasa, seja bem-vindo a mais um episódio. E hoje, antes de eu apresentar o convidado, como de costume, eu queria dizer que esse podcast está sendo gravado aqui nos estúdios da MD. Você que deseja gravar a sua produção audiovisual, seu podcast, seu curso, sua música, tudo que envolva produção audiovisual, você encontra aqui um estúdio, alguns estúdios, na verdade, completamente disponíveis e totalmente encarregados de fornecer para você uma produção surrealmente incrível e fantástica. Então, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí e entre em contato com o pessoal da MD que estarão prontos para te atender a qualquer momento, viu? E hoje está comigo aqui ele, o grande Rodrigo Frangiotti. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Lucas. Uma alegria também estarmos aqui juntos. Que maravilha. Rodrigo é pregador, certo? Certo. Maravilha. Mas pregador, tá. O que é um pregador? Porque para muitos a gente ouve muito... Você é católico, certo? Sim. Porque para muitos a gente ouve falar de pregadores no ramo ali protestante, né? Sim. Mas no ramo católico, como que é um pregador católico? Bom, vamos lá. Antes de tudo, eu sou pai, né, marido, um trabalhador, como todas as pessoas aí que lutam tanto nesse país. Na verdade, eu sou católico apostólico romano, desde a minha pequena infância, nasci num berço católico, né, na minha família. E um pregador católico que eu aprendi lá quando eu ainda era um menino, é aquela pessoa que anuncia a boa nova do evangelho. É aquele que ouviu de Jesus um mandato para conhecê-lo, com ele caminhar, conviver, aprender dele e, a partir disso, poder levar a sua mensagem de amor e salvação a todos os corações que ainda não o conhecem. Então, ser um pregador, na verdade, é muito mais um encargo do que qualquer outra coisa, né? Caminhar com o Senhor e poder levá-lo a quem tanto necessita. Maravilha. Mas e quando que você começou, assim, que você surgiu? Porque assim, não sei como foi funcionar. Se é uma vontade, se é um chamado, se é os dois. Como que você começou, assim, nessa caminhada? Eu vou dizer para você, em relação a mim, né, como foi a minha história. Eu, por volta aí dos meus 20 e poucos anos, era alguém que achava que já conhecia tudo sobre a religião, sobre a experiência com Deus. Eu me julgava, digamos assim, pronto inclusive para dar aula para quem precisasse de tanta soberba, digamos, que eu vivia na minha relação com Deus. Até que num determinado encontro, que é um acampamento, foi um acampamento juvenil, lá em janeiro de 2000, eu realmente vi uma experiência de mergulho na misericórdia de Deus. Eu conheci alguém que eu só tinha ouvido falar. E comecei realmente a caminhar mais com ele, me deixei ser tocado nos meus pensamentos, na minha forma de agir, e iniciar um processo de conversão, de mudança de vida. Você fala assim, poxa, mas você já estava na igreja e teve que fazer uma conversão? Sim. Nós somos convidados a todo instante a mudar, né, quem éramos ontem, o homem velho de ontem, para o homem novo, todos os dias renovado pelo Espírito Santo. E nesse processo de conhecer o acampamento e começar a servir, eu fui chamado um certo dia por alguém que era mais experiente a iniciar um processo de formação para tanto catequizar os jovens que conosco conviviam e participavam também dos acampamentos, quanto depois já sair em missão para fora ali dos muros, das salas da igreja e poder anunciar em escolas, em outras paróquias e em outros acampamentos. Então, eu iniciei o meu processo de capacitação em 2003, acompanhado por um amigo muito importante na minha vida, que é o Eduardo Moreno, lá em Presidente Prudente, onde eu morava, no interior de São Paulo. E um pouquinho adiante, depois de uns 2 anos mais ou menos, fazendo encontros pequenos, né, espiritualidades para a equipe de trabalho, eu recebi então o chamado para realmente pregar no acampamento. E também deixar claro que pregar, né, a palavra não é só em acampamento, né, é muito mais do que isso. A igreja, em todos os seus movimentos pastorais, necessita de pessoas que possam, enquanto leigos, auxiliar a missão do sacerdote. Nunca ocupar o lugar do sacerdote, ministro ordenado, mas sim, como leigo,
alguém que estuda, se dedica, busca conhecer e estar com Jesus, ter uma vida, claro, que precisa também ser coerente com aquilo que você vai anunciar, longe de dizer que é perfeito, né, que alcançou santidade, mas alguém que luta e busca essa santidade no seu dia a dia e poder se colocar à disposição. Então, o meu chamado, ele se tornou concreto por volta do ano de 2005 para 2006, mais ou menos. Em 2000 você fez o acampamento. Exato, em janeiro Como de 2000. participante e tudo mais. Isso. Você já tinha tido alguma outra experiência de retiro Sim, e tal, sim. antes disso? Eu participava de grupo de jovens na minha paróquia, lá em Presidente Prudente, Nossa Senhora do Carmo, na Vila Maristela. Por volta dos meus 15 anos, comecei a participar desse grupo de jovens e nós tínhamos alguns retiros, tanto do grupo quanto de outros movimentos próximos, né? Dentro da paróquia ou de outras paróquias próximas. Nisso não tinha acampamento na paróquia ainda? Não. Quando eu comecei a participar de grupo de jovens, não tinha. Ainda não tinha acampamento. O acampamento chegou na nossa paróquia por volta do ano de 96. Fim de 95, início de 96. E eu te confesso que eu fui bastante resistente no início. Ah, é? Como eu já participava, eu, nessa soberba, né, achava que eu não precisava de uma nova experiência. Que aquilo que eu já vinha ali experimentando, vivenciando, era suficiente. Então eu fui bastante resistente. Eu era daqueles que diziam assim, batiam no peito e falavam, eu nunca vou fazer acampamento. E mal sabia eu que quando Deus preparou aquele momento, aquele encontro, né, alguns anos depois, ali 4 anos depois, nunca mais eu saí, nunca mais. Já se vão 24 anos, com a graça de Deus, podendo servir em tantos outros lugares, em pastorais, mas de modo muito especial no acampamento, que é, para mim, é a forma de evangelização mais potente que nós temos hoje na Igreja Católica. Mas é só meu ponto de vista. Então você né? se considera que Deus fez com você algo semelhante que fez com Paulo? Com Cegou, certeza. caiu do cavalo, deu novos olhos? Com certeza. Eu me reconheço muito em Paulo nesse processo de conversão. Alguém que já observava, de certo modo, né, as leis ali, os ordenamentos, os preceitos da religião, mas que tinha uma visão totalmente distorcida, se não cega, do que realmente é a verdadeira fé. O encontro pessoal com Jesus e, a partir disso, uma vida transformada pelo Espírito Santo, sem dúvida. Surreal. Então, 5 anos após o seu acampamento, você começou a pregar o acampamento. Exato. É isso. Isso mesmo. O juvenil mesmo? Eu comecei pelo juvenil. Eu fiz juvenil à época. Então, para quem nos ouve e de repente não conhece, né? Quando os acampamentos vieram para o Brasil, trazidos por um mexicano chamado Prado Flores, que conheceu esse método que não tinha nada a ver com a Igreja Católica, era um treinamento para líderes, para empresários nos Estados Unidos. Nossa. E ele conheceu, acho que teve a oportunidade de fazer. Quando ele voltou ao México, ele enxergou naquele formato de treinamento algo que poderia ser introduzido à doutrina católica, né, introduzida à doutrina católica, e em especial o querigma, que é o anúncio da boa nova de Jesus. Então, ele começou ali a estruturar o que é o acampamento. Quando veio para o Brasil, veio apenas esse germe, essa semente. Lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, 94, ali 95. E aí, algumas pessoas, inclusive um irmão lá de Presidente Prudente, teve a oportunidade, o Astromar Miranda Braga, teve a oportunidade de conhecer Prado Flores, fazer o acampamento lá, e depois ele trouxe para a nossa paróquia em Presidente Prudente. Assim como várias pessoas levaram para Franca, para Brasília, para Porto Alegre. Cuiabá. Cuiabá acho que chegou um pouquinho depois chegou até, né? Bem depois. Mas assim, nesse início, levou para algumas dessas cidades, Maringá, se eu não me engano, interior do Paraná. E lá em Presidente Prudente, ele iniciou como juvenil e sênior. Então pegava uma faixa etária ali de 17 e 17 para cima. E aí assim iniciaram. Chegou num ponto em que se percebeu a necessidade de separar o público, né? Então vamos trabalhar o juvenil, a idade por volta de 18 a 30, 29, e dali para cima, ou quem já fosse casado, faria o sênior. E isso foi só o início, porque à medida que foi se espalhando, inclusive para outras cidades, para outras paróquias, isso foi sendo adaptado à realidade de cada uma. Novos acampamentos vieram, né, para jovens ainda mais novos, como o FAC, João, aí foram chegando nos adolescentes, nas crianças, como o Mirim,
também a transição ali para o FAC. E hoje a gente tem aí, pelo Brasil inteiro, inúmeras paróquias que realizam os retiros de acampamento. Interessante. E é algo que realmente foi um reacender, né, dentro da igreja como forma de evangelização. E esse Prado Flores? Prado Flores. Ele é padre, ele é missionário? Não, ele é? ele é um missionário católico. Missionário. Isso, escritor de livros, compositor, cantor. Ele é vivo ainda? É vivo. Eu não conhecia, não vivo. conhecia. A história que eu conhecia era que um padre tinha trazido. Então acho que só... ao invés de padre, é missionário, então. É um missionário, isso. Ele não é sacerdote. Entendi. Foi muito bem acolhido pelo padre lá de Petrópolis. Então provavelmente essa é a história que eu vi, que espalhou pelo Brasil a partir de um padre que teve a experiência. Pode ser. Com esse Prado Flores. Prado Flores, é. E foi muito interessante que, alguns anos depois que eu fiz meu acampamento em 2000, ali por volta de 2004, 2005, eu tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, já em missão, não como pregador, mas como servo, né, em uma equipe, em uma função específica, para passar um acampamento lá, um outro acampamento que havia surgido, e eu conheci o sítio, né, que a gente chama carinhosamente assim, mas o local de encontro onde houve o primeiro acampamento no Brasil. Caramba, e foi Petrópolis, então. Porque eu achava que era Prudente. Não. Prudente provavelmente... estava lá no início, né? Através do Astromar estava lá em Petrópolis, nesse início, nesse primeiro encontro, aí depois chegou em Presidente Prudente. Entendi. E esse Prado Flores, ele veio no Brasil assim com essa missão de difundir o acampamento? Ou ele foi convidado, alguma coisa assim, só para você sabe essa parte da história? Eu realmente não sei exatamente se ele já veio ou a convite ou, né, para trazer, digamos assim. Não sei se quando ele saiu do México e veio fazer essa viagem para cá, ele já tinha noção do que seria. Eu imagino que o Espírito Santo é que conduz, né? Mas assim, eu não sabia na verdade que tinha uma difusão de acampamento fora do Brasil. Porque assim, eu tenho alguns amigos mexicanos, né, que conheci nas jornadas da vida e tal, que aí, assim, que eu vejo que é uma ferramenta, que eu conheço essa ferramenta de evangelização, né, do acampamento e tal, porque que é algo muito impactante. Sim. E dá uma dó que ainda não é difundido, né? Assim, só que agora eu fiquei meio cismado, né? No México você tem alguma informação? Não tem informação. O Prado Flores deve ter algum site, Instagram, alguma coisa. Deve ter alguma coisa disso aí, né? Mas eu realmente não tenho informação se lá no México esse movimento de evangelização também acontece. Eu sei que nós temos, por exemplo, no Paraguai, divisa nossa ali em Mato Grosso do Sul, especialmente que é o estado que eu moro hoje, em Campo Grande, nós já tivemos acampamentos ali no Paraguai. Para paraguaios? Para paraguaios. Rapaz, castelhano e tudo. Rapaz. Não, eu não tive a oportunidade de conhecer, mas conversando com amigos, eu sei que já aconteceram acampamentos. Na divisa ali. No Paraguai. Que interessante, porque realmente é uma ferramenta, pelo que você está falando aí, que... Eu, assim, como eu disse, né, sou bastante suspeito, mas eu não sei uma forma que nós temos ainda de evangelização que seja tão eficaz e tão forte. Nós temos N movimentos na Igreja Católica e eu acho que essa pluralidade ela é maravilhosa. Mas quando eu falo de evangelização é no sentido de você ter um encontro onde a pessoa lá permanece por alguns dias e ela tem contato com esse anúncio do amor de Deus, do pecado que não nos permite experimentar esse amor de Deus, vivê-lo plenamente. E esse pecado entrou no mundo e na nossa vida por uma escolha humana, né? Quando nossos primeiros pais, lá no início, no Gênesis, pecaram e escolheram querer ser como Deus. Deus, ao longo de toda a história, segue buscando o ser humano, lutando de todas as maneiras para atraí-lo, porque nós fomos feitos por Deus e para Deus. Então, há um vazio, há um espaço dentro de nós que somente a presença do Senhor é capaz de preencher. A gente tenta, muitas vezes, encher o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo e ter bens, né? Obter sucesso, obter poder, riqueza, preencher isso de tantas e tantas formas em relacionamentos vazios, fúteis. E aquele espaço é só dele, é só de Deus. Então, ele veio e mandou o seu Filho, o único Jesus Cristo, encarnado no ventre de Nossa Senhora, para realizar a salvação, o resgate, a remissão do ser humano
de todo o seu pecado, nos deu agora a nova oportunidade de alcançar o céu, que é a presença dele. E da nossa parte cabe, por meio da fé e da mudança de vida, da conversão, tomar posse mesmo dessa salvação, mudar realmente o nosso modo de pensar, de agir, os nossos valores, né? Encontrando em Deus aquela pérola preciosa, escondida, que Jesus menciona no Evangelho, que nós vendemos tudo e deixamos tudo para trás para tê-la conosco. E quem nos ajuda, quem nos capacita a viver esse amor e a mudar de vida é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nos conduz, nos guia, nos faz refletir sobre aquilo que em nós vai contra a vontade de Deus, aquilo que em nós nos distancia, nos afasta dele, para que a gente possa colocar a nossa vida no caminho. Pode ter muitas trilhas por aí, sabe, Lucas? Mas só um é o caminho, que é Jesus. Maravilha. E, cara, você falou que esse é o, querendo ou não, o escopo do acampamento, certo? Isso. Assim, porque é evidente que quem está assistindo não vai querer ficar sabendo o que acontece, o que acontece. Como todo bom retiro, né, que se faz nas igrejas por aí, não costuma se falar, né? O que se faz... A gente não pode... o cronograma do que acontece, digamos assim, a sequência de dinâmicas, né, de momentos, isso a gente não pode. E para quem nunca fez ou não participou, até acha que é uma coisa secreta. Não é que se trata de algo secreto, não é isso. Na verdade, é apenas um cuidado que nós temos para que a pessoa, quando vá, ela faça a experiência de uma maneira plena. É a mesma coisa de você ir ao cinema, querer assistir um bom filme e ler toda a sinopse do filme ou ficar buscando no YouTube pessoas que dão spoilers, né? Sim, sim. Você acaba perdendo esse encanto e também a oportunidade de ser surpreendido. O clímax da história. De ser surpreendido por algo que você não esperava. E isso é muito bom, porque faz a gente refletir, né? Esse nos pegar desarmado das nossas defensas, né? Das nossas proteções falsas aí que a gente tem na vida, atrás das quais a gente se coloca, é muito bom. Quando a gente está desarmado, quando a gente está com o coração aberto, desejoso desse encontro, aí Deus derrama em abundância a graça dele. Por isso que o cronograma, o que acontece assim dentro do acampamento, a gente guarda, não eu, Rodrigo, né? Mas as paróquias e os movimentos que realizam o acampamento guardam com tanto carinho. 7 chaves. Mais ou menos isso, podemos dizer. Que maravilha. E assim, a gente ouve falar muito a questão de pregador, palestrante. É uma pregação, é uma palestra. Há alguma diferença entre você fazer uma pregação e você fazer uma palestra? Ainda falo no cunho religioso, né? No cunho não religioso a gente sabe o que é uma palestra, né? Sim. Mas a gente se ouve muito falar, né, nas igrejas. Vai ter palestra do fulano, né? Sim. Outra hora é pregação do fulano. Sim. É a mesma coisa ou não? Não, a gente pode fazer uma distinção aí em que quando nós falamos de palestra, normalmente ela tem um cunho mais formativo. Então, a finalidade é trazer conhecimento, né? Conhecimento da doutrina. Claro, você pode ter ali um componente de testemunho numa palestra, mas o objetivo, muito maior, é informar, digamos assim. Quando a gente fala de uma pregação, via de regra nós temos um objetivo ou um fim, e ele não é propriamente trazer excessiva informação. Ou quero dizer, não é que a pessoa guarde os versículos bíblicos que você vai citar, as frases que você vai mencionar, mas que no conjunto daquilo que vai ser anunciado, você possa trazer algum aspecto da vida deixada por Jesus, dos ensinamentos que ele nos trouxe, e isso caia no fundo do teu coração. Isso possa transformar a sua vida. E quando nós falamos, por exemplo, de Espírito Santo, né, que é um dos tópicos do querigma, nós podemos fazer uma palestra sobre o Espírito Santo, onde eu vou trabalhar ali nessa palestra quem é o Espírito Santo, qual a sua ação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a quem ele era direcionado, de que maneira esse Espírito Santo agiu a partir da encarnação de Jesus e depois da sua ascensão. Eu posso trazer isso com aspectos formativos, né, para alguém que quer conhecer e se aprofundar um pouco mais. Mas numa pregação, muito mais do que conhecer a doutrina tão rica da igreja sobre o Espírito Santo, eu quero que a pessoa
busque uma vivência do Espírito Santo, que ela sinta a presença dele, que ela tenha sim um pouco de conhecimento, mas que acima de tudo que ela sinta a presença do Espírito Santo, que ela seja capaz, no meio dessa pregação, de rezar, de louvar, de fechar os olhos e se deixar conduzir pelo próprio Espírito numa oração. Então, o objetivo, digamos assim, das coisas são um pouquinho distintas, né? Mais nesse sentido. Então a palestra é mais igual você falou, quando você está ali falando, digamos assim, você falou bem certinho, a questão da formação, né? Algo formativo. Catequético, digamos assim. E a pregação é mais um convite à pessoa viver aquilo que está sendo falado ali para ela. Isso, exato. Tipo chacoalhão, né? Exato, perfeito. Vamos acordar, né? Algo assim, nesse sentido. É bem nesse sentido. Interessante, porque a gente ouve muito falar, né? E eu já vi as duas coisas, né? Vi você acaba palestrante. Eu achava que era sinônimo, confesso pra você que eu achava que era sinônimo. Não né? é. Mas tem Acaba que nesse chamado que Deus me fez, eu exerço as duas funções. Então, porque também ser um pregador católico não é simplesmente viver de acampamento. Pelo contrário, primeiro é ter vida sacramental, né? Então, estar em dia com a comunhão, participar da Santa Missa, ter uma vida realmente paroquial, ter compromisso, ser uma pessoa de pertença a uma paróquia. E a partir disso, você poder, aonde Deus enviar, ir e anunciá-lo. É uma palestra, são, por exemplo, grupos que você vai dar uma formação a respeito de algum tema específico, uma capela que vai realizar ali um tríduo em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, como eu fiz o ano passado em Campo Grande, e você ir lá e anunciar mesmo a pessoa de Maria, tudo que Deus realizou nela e através dela. Então, não é só pregar em acampamento, né? É um leque muito mais amplo. O mundo, o Brasil, precisa ser evangelizado. Muitas pessoas vivem uma vida totalmente alheia, distantes de Deus. Muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de uma verdadeira experiência com o Senhor. Então, é muito mais do que você estar dentro de um acampamento. Entendi. Não. Nossa, porque muitas pessoas pensam que a galera faz uma carreira, né? Uma carreira pregando acampamentos. Sim. Né? Mas, na verdade, é só apenas uma fonte ali de entrega. É um chamado que Deus faz, né? E que longe de ser uma carreira, né? Infelizmente, a gente vê que algumas pessoas que iniciam nesse chamado para pregar, para anunciar a palavra, acabam se perdendo, né? Por conta de vaidade, de orgulho, de prepotência, se enxergam muitas vezes acima dos demais irmãos e irmãs que são leigos, como ele. Às vezes se enxergam acima até do sacerdote, né? A ponto de desobedecer ou de confrontar o sacerdote. E aí já nós estamos falando de alguém que não entendeu. Uma vez que você falou que a missão da pregação é do sacerdote primeiro, né? Sim. Ele que é por excelência. Para você ver, Lucas, todas as vezes que eu saio em missão, hoje nós estamos aqui em Cuiabá, né? Moro em Campo Grande, estou aqui desde sexta-feira, cheguei na quinta-noite, na verdade. E estava no acampamento da Comunidade Divina Misericórdia. Eu vim com a bênção e o envio do meu pároco. Eu não sou uma pessoa independente dentro da Igreja Católica, pelo contrário. Não é um artista contratado entre mil aspas. Eu sou igreja enquanto um leigo comprometido com a minha fé. Eu não tenho vida própria. Como você falou, eu não sou um artista. Longe disso. Longe, pelo contrário. Que eu seja sempre servo. Sempre servo. Exato. E assim, entrando ainda já nisso, nessa questão que você falou aqui, você tem a sua vida, você tem isso, tem aquilo, e os desafios dessa missão, hoje para você, fazendo um paralelo, com o Rodrigo que começou em 2005, você começou, isso. Né? Você era solteiro, presumo eu, ou já estava casado, como que era? Em 2005 eu estava recém-casado, me casei em 2004. Então falar carreira, acabando de falar carreira de pregador. Então a sua missão como pregador começou com você já casado. Já casado. E esse desafio da missão sendo casado? O que eu vejo é que Deus faz as coisas sempre de forma perfeita. A Verônica, minha esposa, nós estamos já juntos, só de casados nós vamos completar 20 anos, né? Então nós estamos juntos aí já há 25, 26 anos quase. E ela sempre caminhou comigo. Nós sempre tivemos um caminho dentro da igreja juntos.
quando eu recebi esse chamado, e até você perguntou se era algo que eu almejava, eu nunca almejei. Eu nunca pedi isso a Deus como algo que fosse assim um sonho de vida a ser realizado. Não. Eu acho que missão, quem nos oferece, quem nos entrega, é Deus. Não é ficar escolhendo o que você vai fazer, né? Mas ela sempre caminhou muito comigo, sempre. E o carisma dela é a oração. A minha esposa é uma mulher de profunda intimidade com Deus, uma intercessora. Eu brinco sempre com ela. Todas as vezes que eu saio em missão, que seja da minha casa para ir numa paróquia em Campo Grande a 3 quilômetros, ou para pegar um voo com escalas, vir para Cuiabá, ou voltar a Presidente Prudente, ou em algum outro local, eu estou ali em missão e ela está junto comigo. Ainda que ela esteja na nossa casa, a todo instante nós estamos unidos pela força da oração. Eu sei, eu tenho a plena certeza que ela sempre está de joelhos dobrados, rezando por mim, por aquilo que Deus há de fazer através de mim, em mim, porque também quando eu estou servindo, Deus realiza, né, a obra dele na minha vida também. Então, foi algo muito tranquilo esse início. É claro que, poxa, vão ser aí quase 20 anos. E tivemos, sim, dificuldades, né? Em alguns momentos foi difícil, muito difícil sair e deixá-la. Quando nós tínhamos as filhas pequenas, por exemplo. Nós temos 2 meninas. Quando elas estavam aí numa idade ainda muito pequena, hoje estão com 16 e 12 anos, Maitê e Mariá, nossas joias preciosas, teve dificuldade. Mas Deus nunca desampara. Nunca desampara. Sempre tivemos ou a mãe da minha esposa próxima, ou amigos que estavam ali também para nos dar suporte. Claro, houve momentos que eu precisei me afastar, né? Dizer não por um período, para que também eu pudesse dar prioridade à minha família. Porque a igreja doméstica é a minha primeira igreja, que eu tenho que cuidar, sem dúvida. Se brincar, o sonho de qualquer pregador ter uma esposa intercessora, hein? Ah, eu acho que sim. Aqueles que não têm, eu vou dizer para você, estão perdendo. Estão perdendo. Estão mais fracos na batalha. Não, tem que pedir mais de oração, né? Tem. Como que tem que ser minha Maria? Não, uma pessoa que intercede por você, caramba. Ela é minha Maria. A Verônica, não tem a menor dúvida que ela é minha Maria. Intercessora ferrenha. Sim. E você mencionou as filhas, né? E um detalhe, tá? Ela também gosta de quando nós estamos juntos e ela pode estar em missão comigo, é ela que vai lá e puxa minha orelha de vez em quando. É? Não, tem que ter, né? Tem que ter, né? Tem que ter alguém que traz de volta pro... Sim, sim. Né? E nada melhor que a esposa, né? Nada melhor, conhece quem você ama. 24 horas por dia ali. Sim. E a questão das filhas que você mencionou, né? Ainda são ali em idade adolescente e tudo mais, né? Isso. Esse desafio de muitas vezes, não sei se já aconteceu, de ter o pai... não presente em uma situação específica da vida, sei lá, ou algum aniversário, algum momento da igreja, ou algo assim. Já aconteceu com você? Como que você lida isso assim com a família em relação às filhas? Já aconteceu sim. Como eu não vivo só para a missão, Lucas, né, eu tenho o meu trabalho, né, sou servidor público do estado de Mato Grosso do Sul, então eu tento sempre conciliar o meu papel enquanto pai, marido, o meu papel enquanto servidor público, e o meu papel também como missionário, como pregador da Igreja Católica. Em relação ao trabalho, é algo muito bem resolvido e claro que eu tenho que cumprir as minhas obrigações, não há nenhum questionamento em relação a isso, mas é muito delicado em relação à família, né? Equilibrar isso. Até que ponto sair demais não estará restringindo ou prejudicando o meu relacionamento, o que eu estarei perdendo, né? Os filhos crescem mais rápido do que a gente imagina. E, só te dando um exemplo, eu estava aqui em Cuiabá, em missão, e a minha filha mais velha também estava servindo num acampamento lá em Campo Grande. Isso agora? Agora. Que legal, hein? Olha. Ontem nós saímos, né? Terminou o acampamento sênior, 15º acampamento sênior ontem à noite. Eu saindo lá do sítio, São José, vindo para Cuiabá, e ela saindo também do sítio lá, da casa de evangelização da nossa paróquia, como serva, que estava servindo também no acampamento. Então, tem dores. Eu gostaria de estar com ela, eu gostaria que ela estivesse comigo, mas a missão que Deus nos deu foi distinta, né, nesse momento. É um equilíbrio delicado, mas eu vejo que
em Deus a gente consegue achar o ponto certo para isso. Então, hoje, há uma data que é muito especial, muito específica, antes de eu dar o sim propriamente, do mesmo modo que eu peço a bênção ao meu pároco de envio, eu também peço a bênção da minha família, das minhas meninas, né? A minha esposa, das minhas filhas. Então nós conversamos, partilhamos em casa, e quando elas dizem, pai, vai, tranquilo, né? Deus te envia, a gente vai ficar por aqui rezando e cuidando, fazendo a nossa parte, aí as coisas se ajustam. Mas são as renúncias naturais, né? Caminhar com Cristo exige renúncias, não tem jeito. Seria muito fácil, né? Seria muito tranquilo se fosse tudo do nosso jeito, né? Sim. E essa questão da pregação, né? Você considera que é um dom ou uma pessoa que tem interesse em ser pregadora, ela pode se tornar a partir de uma formação? Como que você enxerga isso? Eu vejo um pouco das duas coisas. Existe um dom, porque é muito nítido na Sagrada Escritura, e inclusive, né, Jesus fala sobre os talentos. Então, nós recebemos talentos. E lá, na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que são muitos os dons de serviço. Então, Deus distribui, segundo o seu querer, através do Espírito Santo, dons diferentes a diversas pessoas. Se você trouxer um violão aqui para mim, eu não vou conseguir tocar. E olha que eu tentei fazer aula de violão. Tá? E da mesma forma, eu recebi um dom? Eu creio que sim. Mas isso exige, esse dom exige também que eu faça a minha parte e trabalhe esse dom, trabalhe esse talento, como aqueles operários, né, que receberam do seu Senhor os talentos. Então, existe sim uma necessidade de estudo, de aprofundamento na igreja, perdão, de aprofundamento na doutrina da igreja, no catecismo, na palavra de Deus. Então, foram diversos cursos que eu fiz buscando aprofundar a minha fé, conhecer mais e trabalhar aspectos técnicos, né? Há, sim, uma importância na maneira como você coloca a sua voz, como você tem uma postura diante das pessoas. E isso há estudos, inclusive comportamentais, né? Braços cruzados, mãos estendidas. O nosso corpo fala. Então, esses aspectos técnicos, eles precisam também ser trabalhados. A gente precisa investir nisso. Mas eu não tenho dúvida que daquilo que Deus me permite realizar em nome dele, porque nunca é em meu nome, muito mais é graça, dom, condução e bênção dele e um pouco, sim, do meu esforço. Eu acho que eu preciso ralar muito até hoje, estudar, ler, buscar, escutar bons sacerdotes, pregações também de bons sacerdotes que inspiram, que ensinam, para que eu fazendo a minha parte, eu não tenho dúvida, Deus sempre fará dele. Se houve alguma falha em algum momento, eu tenho certeza que foi a minha parte humana que falhou, nunca Deus. Entendi. Então, assim... Não sei se respondi exatamente a sua pergunta. Sim. Não, que você mencionou o violão, né? Que eu imaginei, assim... Tem gente, igual você falou, que você quis aprender a tocar violão, não deu muito certo e tal. Mas é algo que você lhe paga para aprender do zero. Te ensinam a tocar, né? O violão. Sim. Então há uma diferença na pessoa que quer aprender, digamos assim, a ser pregador, mas na verdade aprende a falar, aprende a fazer isso. Porque então é um dom, assim, o chamado a ser um pregador, não estar ali um pregador momentâneo. Né? Porque pelo que eu entendi, que você comentou ali, tem essa questão. Eu recebo meu dom de Deus como pregador, porém eu preciso trabalhar ali, né? Questões técnicas, questões etc e tal, né? E tudo mais. Do próprio conhecimento, conhecimento, né? Porque não é basicamente, você não vai só pegar o microfone e sair falando. Exato. Né? Mas é que eu já ouvi, porém, muita gente fala assim, cursos para pregadores, né? Para se tornar um pregador. Eu, nesse processo, nessa caminhada toda, tive a oportunidade de formar alguns pregadores. E nesse formar, o que eu quero dizer, né? A gente, e esses cursos também buscam você trazer à pessoa o conhecimento em relação a como montar uma pregação, né? Como conduzir um grupo de oração.
existe uma sequência. Uhum. Eu consigo estruturar isso, né? Colocando no papel ou num tablet, mas o conteúdo em si, aquilo que vem enquanto mensagem que Deus quer transmitir, ela precisa ser trazida até mim por uma vida de oração. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho como falar de Deus para as pessoas se antes eu não falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. Preciso estar com Ele. Preciso ouvir a voz dEle. Entender o que Ele quer para a minha vida, para aquele evento específico, né, de um retiro, de um acampamento, de um momento que nós vamos conduzir numa paróquia. É necessário que antes de eu ir às pessoas, eu tenha essa vida de oração. Para que eu não fale de mim. Para que eu não fale o que eu quero. Para que eu fale o que Deus precisa que seja dito. Então, eu digo que é um dom no sentido de que eu posso ter uma facilidade, entre aspas, dada pelo próprio Deus para anunciá-lo. Acho que sim. E acho que dom é um pouco disso, é um presente que Deus dá, né? Que vai nos auxiliar na nossa missão enquanto cristão. Então, cada um tem o seu dom. Há pessoas que são extremamente organizadas. E esse dom de organização contribui para que também determinado movimento possa acontecer. Há outras pessoas que não têm. E não é culpa, né, de ninguém. A pessoa simplesmente não tem o dom de ser organizado. E aqui eu não estou dizendo que quem não é organizado vai se esconder atrás disso, tá? Dá para melhorar, dá para ser minimamente organizado. Mas quantas pessoas a gente ouve falar assim, né? Eu me acho na minha bagunça. Nossa, talvez essa pessoa não sirva para organizar um retiro de 200 pessoas. Né? Ou haja uma dificuldade muito, muito maior. Então, é nesse sentido. Eu conheço pessoas que cantam lindamente, que são ministros de música, né? Nunca fizeram uma aula de canto. Mas há outros que cantam lindamente, não tinham o mesmo dom, a mesma voz que aquele outro, mas fizeram aula, fizeram treino, fizeram fonoaudiologia e foram melhorando, e hoje cantam lindamente tanto quanto esse, que de repente nasceu com o dom já do timbre de voz, né? E você fala assim, qual dos dois Deus usará mais? Né? Não tem uma resposta para isso. Na verdade, qual dos dois está mais disponível para que Deus use? Essa é a grande diferença. É estar disponível. Quem realiza a obra sempre é Ele. Então, para resumir tudo nisso que você disse, a pregação em si, ela não é uma apresentação de trabalho de faculdade, por exemplo, que você estuda e fala, mas sim é um transbordar, né? É o Deus que transborda em você, que alcança as pessoas, né? Praticamente isso. Alcançar os ouvidos não é o mais difícil. O mais difícil é alcançar o coração. Que aí o pregador em si não consegue. O pregador, eu falo, né? Mas é esse Deus que transborda nele. Exatamente. É o Deus que transborda nele que alcança. Por isso que a palestra, né, ou como você falou, a apresentação de um trabalho na faculdade, você vai alcançar os ouvidos. Mas Deus quer o coração. Né? E aí só escutar não basta. Precisa deixar isso entrar. Né? E fazer morada e trabalhar dentro de nós. Nesse sentido. Eu levantei esse ponto porque, justamente por ter pessoas que imaginam isso, né? Eu também posso ser pregador. Chega lá, vou, né? Ler meia dúzia de coisas ali e transmitir, né? Mas vai muito mais além, pelo que você me disse, né? Sim. Assim. Porque a autoridade de quem anuncia, Lucas, não é dele. A autoridade é Deus. É Deus que concede. E que pode tirar. Né? Ou as situações da vida nos fazem muitas vezes parar. Como eu falei, né? Da família, naquele momento, era o momento de parar. Ficar um tempo sem. E quem prega, quem anuncia, também tem um grande risco de achar que a sua relação com Deus está em função do seu servir. E aí tem um grande risco. Né? Se eu só estou com Deus quando eu vou servi-lo, tem alguma coisa errada aí. Ele me chama para estar com Ele o tempo todo. E se um dia alguém virar para o Rodrigo e disser assim, de hoje em diante, você não pode pregar mais. Você não tem autorização de falar em nome da igreja. Isso pode acontecer. Né? Quantos foram perseguidos?
Eu atravessei em determinado momento perseguição. E eu fui obediente. Né? E nesse momento, como fica a minha relação com Deus? Se eu não posso anunciá-lo, por qualquer circunstância que seja. Vai depender só disso. Tem que ser muito mais do que isso. A relação com Deus tem que ser muito mais do que isso. Certa vez eu ouvi uma frase, acho que bom, ela é falada, dizem que é São Francisco que falou, né? Ela é direcionada a ele, que vai dizer assim, pregue o evangelho e, se preciso, use as palavras. Exatamente, né? São Francisco de Assis. Então, assim, mesmo que te calem, não você, Rodrigo, em si, mas o pregador, no geral, né? Não o impede de pregar, Exato. no caso, né? E essa mensagem de São Francisco, na verdade, ela é para todas as pessoas que querem... Perdão. E essa mensagem de São Francisco, na verdade, é para todas as pessoas que realmente querem ser cristãs católicas. Porque ser cristão é ser testemunha de Cristo. Testemunha de Jesus. Com ações, com forma de olhar, forma de pensar, com os valores que você professa, com a forma como você se comporta nos ambientes onde você está, como as renúncias que você faz a não participar de certas festas, não ir a determinados ambientes. Né? O testemunho de vida tem que falar muito mais do que as palavras. Então essa coerência, ela é para todos. Como eu vou professar algo que eu não vivo? Né? Realmente é aquilo, né? Você, como se você estivesse dando uma aula na autoescola e não dirigisse. Exato. É perfeita essa comparação. É interessante. Senta aqui do meu lado, eu vou te ensinar a dirigir, mas nunca mexi com esse trem, nunca né? peguei um volante de um carro. Exatamente. E a sua esposa, ela trabalha com o quê? A formação dela é em direito, mas depois ela nunca exerceu. Ela se formou em fonoaudiologia. Ah, não, peraí. Se Se você achava que o sonho do pregador era ter uma esposa intercessora, uma mais esposa do que fonoaudióloga, não, peraí. É mais do que isso. Não, foi um cara de oração, que eu vou falar pra você. Rapaz, Rapaz. na verdade, acho que o Papai do Céu olhou e falou assim, esse aí precisa bastante. Colocou uma intercessora e uma fonoaudióloga pra me ajudar. Não vou nem perguntar, mas imagina que a contribuição que teve isso no seu... Muita. Desde os cuidados com a voz, que você pode ver que tá um pouquinho rouca, né, por conta aí do acampamento. Mas desde os cuidados com a voz, até hábitos mesmo, alimentares, a forma de falar. Então ela foi sempre muito importante nesses cuidados todos aí, além daquilo que é o mais importante. Agora você fala da sua filha se tornar professora de violão, aí você vai realizar seu sonho, tá pronto, né? O ministério, vai realizar seu sonho. Pô, já pensou, né? Vamos para um acampamento, tá, vai minha esposa da intercessão, minha filha da música, pensou um trem desse? Mas você sabe que estar em família, servindo, e a gente já teve a oportunidade, teremos outras esse ano, se Deus assim permitir, realmente é um sonho. É um sonho estar dentro de um acampamento, estar dentro de um retiro com toda a família. Eu, a Verônica, a Maitê, a Mariá, é algo muito precioso, sabe? Saber que estamos ali juntos, caminhando sob a proteção do Senhor. Maria sendo aquela também que com o seu manto sempre cuida, intercede por nós, pela nossa família e nos mostra o seu filho. É muito, muito especial. Rapaz, tem gente que sonha em ter um time de futebol, né? O pregador sonha em ter um ministério, né? É mais ou menos isso. E assim, Lucas, às vezes as pessoas estão nos ouvindo e pensando que, nossa, é uma família perfeita, uma vida perfeita, e longe disso, né? Eu acho importante deixar essa mensagem. Nós temos as mesmas lutas que qualquer pessoa no nosso dia a dia, né? A relação marido e mulher é uma relação que, claro, quando Deus está presente, ela é diferente, sim, ela é transformada pela presença dele, mas nós temos formas diferentes de pensar, óticas diferentes diante da mesma situação, e aí vem, né, algum tipo de desencontro, mas com respeito, sempre, a gente supera isso e segue em frente. Tem as dificuldades, os desafios da educação das filhas. São seres humanos que estão se conhecendo, se descobrindo, tendo as próprias vontades. Nós, como pais, temos uma missão que não é da escola, que não é de outros lugares, é a nossa missão de educar, de transmitir valores, ainda mais num mundo onde
a grande mídia, se nós assim podemos dizer, ou os meios seculares, né, o que fazem mais é querer destruir a família. Então a nossa missão enquanto pais não é de colocar as nossas filhas numa redoma, mas é de permiti-las viver tudo que elas têm para viver, sabendo que nós estamos ali, ao lado delas. Para o momento em que apertar e precisar de colo, nós estamos. No momento que precisar puxar um pouquinho a orelha, frear um pouquinho o ímpeto, sentar, olho no olho, orientar. Então, essas dificuldades naturais da água que acaba na hora de tomar banho, né, do carro que fura o pneu na hora que está indo trabalhar. Pai, vem trocar minha lâmpada. Exatamente. Do cara que não apareceu para arrumar o ar-condicionado, né, ou da dificuldade no trabalho mesmo, por conta de alguma mudança. E aí isso a gente acaba impactando e refletindo um dia que você não está muito bem para dentro da família. Então essas dificuldades do dia a dia, o convívio em comunidade, que não é uma coisa simples, é maravilhosa, Jesus nos pede para viver em comunidade, mas você imagina, também tem todas as dificuldades, né, de pontos de vista diferentes, vontades diferentes. Então esses desafios nós enfrentamos no dia a dia como qualquer ser humano. Grande diferença eu vejo é que nós não estamos sós. Nós trouxemos para dentro do nosso casamento, trouxemos para dentro da nossa família a presença de Jesus, de Maria, de José, da Sagrada Família. É nessa família que nós tentamos caminhar, nos espelhando sempre neles. E você e sua esposa têm a presença, consegue ter a presença de algum diretor espiritual em termos assim familiares? Uhum. Por que eu pergunto? Porque você trabalha com jovens, certo? Sim, jovens, adultos. Não, mas com também, jovens especificamente, com né? jovens Também. Uhum. Porque imagina assim, não vou dizer a palavra fácil na parte, né, na origem da palavra, mas vai dizer assim que é mais fácil você anunciar e pregar para filhos de outras pessoas do que em casa, no sentido, por exemplo, não sei o que se trata exatamente do cronograma do acampamento, não é isso, mas sei lá, você vai falar de um tema, vamos ver um tema polêmico, parte de sexualidade mesmo, Claro. Você vai falar para um jovem que você não conhece, que vai acabar ali, como são muitos, presumo eu, que você, né, que você não vai lembrar ali, pá, enfim, do que em casa. Né? Porque ali o jovem pode escolher te ouvir ou não, você nem vai saber se o jovem te ouviu ou não. Sim. Ele pode fingir que te ouviu e acabou. Mas em casa você já convive, né? E é um contato muito mais próximo, né? Muito mais próximo, e você também consegue, pelo menos presumo eu, puxar a orelha de uma forma mais livre do que seria numa pregação. Sim. Mas assim, a presença de um sacerdote enquanto diretor espiritual faz a diferença nessa hora, porque assim, o padre vai te auxiliar e tudo mais, mas você sabe a forma ali de educar os seus filhos. Mas a presença desse diretor espiritual impacta de forma positivamente ali no dia a dia? Sem dúvida. Para aqueles que eventualmente não conhecem, né? O diretor espiritual é um sacerdote que vai fazer um acompanhamento com determinada frequência, seja um acompanhamento meu, pessoal, ou do casal, ou da família. Nesse momento, nós não temos um diretor espiritual, nossa família não tem, nós já tivemos e foi muito bom. A experiência de ter um sacerdote que conseguiu nos acompanhar, estar mais próximo, foi de suma importância para a estruturação da nossa família, para momentos de dificuldade que a gente precisou atravessar, de desencontros. Então, eu gostaria muito que nós conseguíssemos ter novamente um diretor espiritual. Inclusive eu, nessa coisa de missão e tudo mais, tenho conversado com alguns sacerdotes buscando encontrar um diretor espiritual, que nesse momento eu ainda não consegui encaixar. Porque tem toda a questão também do sacerdote ter, né, outros afazeres, paróquia para cuidar, são centenas de paroquianos. Às vezes ele é responsável por uma matriz e várias capelas, então nós sabemos que os sacerdotes também têm uma grande responsabilidade, um grande trabalho. Mas ter alguém que possa fazer essa direção espiritual faz toda a diferença. E se é mais fácil ou mais difícil, né? Dentro daquele contexto que você falou. Rodrigo pai, Rodrigo pregador. Né? Eu realmente não sinto diferença. Nós temos, graças a Deus, uma boa liberdade dentro de casa. Acho que a gente veio construindo isso com as meninas. Né? Uma 16, outra 12, momentos diferentes. Mas acho que a gente vem construindo uma liberdade, uma relação de liberdade muito interessante, para que elas se sintam livres e acolhidas, para poder
falar do que sentem. Né? Muito mais do que dar uma lição. Faça isso, não faça aquilo. Não, eu acho que não é bem esse o caminho. Né? Primeiro, o que você está sentindo? O que você está passando? Muitas vezes nós pais não queremos escutar os filhos. Isso gera um afastamento. Ontem mesmo, na chegada da Divina Misericórdia, foi muito bonito o meu encontro com alguns jovens que eu havia pregado no acampamento deles, né, no ano passado, e vê-los ali com tanta alegria, me reencontrando, eu vejo que é exatamente esse trabalho de dar ao jovem, e aí eu falo das minhas filhas e falo para os jovens também que eu encontro nas pregações, nos acampamentos, dar a oportunidade do jovem poder falar sobre o que sente, né, sem ser julgado, ser acolhido, ainda que no momento seguinte a gente, enquanto pai ou pregador ou alguém mais próximo, que a partir dessa fala dele ele se sinta acolhido, poder chegar e falar, olha, acho que o caminho não é bem esse. E levar ele a refletir sobre as próprias atitudes, muito mais do que ficar de uma forma impositiva, querendo enfiar água abaixo as coisas, digamos assim. Não entendi, porque realmente você falou de fases, né? Porque o adolescente, eu tive um trabalho, né? Com adolescentes e tudo mais. E de 12 a 16 são fases, assim, bem distintas, assim como 17 vai ser diferente também e tudo mais, né? Você costuma, com base na sua experiência já, se antecipar a algumas situações? Tipo assim, olha, essa faixa etária já vai ali, provavelmente vai acontecer tal coisa, né? Tal tipo de comportamento. Sim. Então já vou ali me antecipar, ou você costuma deixar acontecer naturalmente e parando? O que eu percebi nesses anos pela experiência é que o trabalho missionário me ajudou a olhar para dentro de casa, porque à medida que eu via dentro dos acampamentos, dos retiros, desse trabalho com os jovens, a forma como o jovem se portava, eu consegui perceber as mudanças de fase, né, das fases, entre as fases ali nas minhas filhas. Aquela que sai da infância, mais pueril mesmo, a gente pode dizer assim, e vai tomando forma de adolescência, até chegar à adolescência, as mudanças psicológicas, comportamentais, um afastamento que acontece natural do adolescente em relação aos pais em dado momento, porque ele está se descobrindo, porque ele está parando mais para tentar reconhecer-se, né? E esse caminhar que vai amadurecendo e vai deixando um pouco as coisas de criança para olhar mais para uma vida jovem, adulta. Então, Deus me deu a possibilidade, enquanto alguém que realiza, né, a favor do reino dele, de conhecer os jovens um pouco mais profundamente, e me auxiliou depois na educação das minhas filhas. Não que eu não tenha errado, não que eu não tenha cometido deslizes no sentido de não perceber determinada atitude, mas sim, me ajudou a antecipar, e eu acho também a sofrer menos, sabe? Como pai. Às vezes a gente se desespera demais, né? Porque o filho não faz o que quer, não faz do jeito que quer. Então, eu acho que traz para nós uma confiança em Deus, de que é um ser que está se estabelecendo, que está se descobrindo, e nós estamos ali para guiá-lo nesse processo. Não com uma rédea, não com um cabresto, né? Mas como alguém que está ali aparando e amparando, para mostrar para ele os valores, aquilo que realmente precisa guiar a nossa trajetória nesse tempo aqui na Terra. E também de uma forma, acho que para evitar que eles cometam os mesmos erros que você na idade deles. Sim, né? Mas eu vou te falar, Lucas, que há erros pelos quais os jovens e aí minhas filhas, né, vão cometer, mesmo que eu diga, olha, eu já errei aqui, eu já tropecei nesse mesmo lugar. Há situações, e Deus me deu tranquilidade para entender isso, que é com o erro que virá o aprendizado. Sim. A gente pode orientar, a gente pode falar, mas esta liberdade esta liberdade de que ela erre e aprenda por si, eu não posso tirar, porque eu vou estar também cerceando a autonomia dela, né? Então,
há momentos que ela vai precisar errar, sozinha mesmo. Aprender, chorar, sofrer e depois retomar o caminho. Porque se não for agora, vai ser depois, né? Sim. Não adianta. Sim. Como é que a gente aprende a andar, né? Sim. É tentando. O bebezinho que engatinha, que só se arrasta, uma hora ele resolve tentar firmar as pernas. E a gente, como pai, não vai pegar ele e pôr ele no chão de novo. Não, vamos andar. E em um determinado momento, ele vai se amparando num móvel e ele vai se soltar. E aí você pode até estender a mão para ele segurar a sua mão. Mas vai chegar a hora também que você vai ter que soltar a mãozinha para dar os próprios passos. Então, eu vejo que esse processo do caminhar da primeira infância, lá num aninho de vida, ele vai acontecer ao longo da vida. Ficou repetitivo, mas assim, eu vejo que esse processo que acontece lá no primeiro ano de vida, ele vai se repetir em outras fases, né? Agora, sob o aspecto emocional, psicológico, das próprias decisões, das escolhas e por aí em diante. E você foi um pai que passou por aquela fase, nossa, minha bebê tá grande. Para, pai, né? Pelo amor de Deus. Já. Não, acho que eu não fui tão chato a esse ponto. Nem com a mais velha? Mas eu confesso que eu acho que envergonhei algumas vezes. Nossa, porque... Mas eu não era muito assim de expô-la, né? Ela é um pouco mais tímida, mas de vez em quando a gente apronta umas dessas. Não tem jeito, né? Eu falo porque assim, eu não sou pai, nem sou casado, nem nada, mas eu tenho uma sobrinha. Então ela já tem que estar com 2 aninhos e tudo mais e tá indo pra escolinha já. Mas pra mim, assim, é inaceitável aquilo ali que semana passada tava um bichinho petitinho assim no colo. Um toquinho, né? E agora indo pra escolinha de mochilinha, tá falando, caramba, né, assim, é um negócio que... Porque tem muitos pais que é assim, né, minha bebê, né, não, crescer. Eu nunca fui muito dessa coisa de ficar, minha bebezinha não pode crescer, não. Mas às vezes eu olho algumas fotos que a gente tem, que guardo e falo, nossa... O tempo podia ser um pouquinho mais lento. Escorre aquele suor masculino assim, olhando a foto. Às vezes, pra quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que, digamos assim, tem o dom das lágrimas também. Ah, entendi. De chorar, então. Entendi. Eu nunca me furto a isso. Se a emoção vem, né? Se a saudade vem, ou algo assim, eu acho que tem que viver. Mas não sou de ficar preso naquela coisa, minha filhinha, minha princesinha, não pode crescer, não pode isso, não pode aquilo. Acho que isso não, é aproveitar cada etapa da vida, torná-las mulheres, ao exemplo de Maria, né? Firmes, fortes, decididas, que saibam escutar também a voz de Deus, dizer o sim à vontade dele para a vida delas. Então... essa fragilidade ou coisa parecida é muito diferente de sensibilidade, né? Ser sensível é muito positivo. Agora, ser frágil demais, eu acho que não é esse o caminho ideal. É porque essa visão de pai e filho, né? Que eu já via na parte bíblica falando, né? Que é a parte do filho pródigo, né? Sim. Eu não sou pai, mais uma vez repito, não, eu acho que a minha percepção daquela passagem é diferente da sua, presumo eu. Porque é muito difícil imaginar, né? Um pai que permite, ou você falou, né? Dá liberdade de errar. Um pai que permite que o filho viva o que tiver que viver no sentido de, se precisar cair, cai, mas eu vou estar aqui o tempo todo. Né? O ponto de partida, de referência ali, não se perdeu no filho pródigo. E você vê isso como importante também na criação dos filhos, desde a infância mesmo, sabe? Assim, tô sempre aqui. Sim. Né? Se você cair, eu vou estar sempre aqui para voltar e tudo mais, mas você mencionou que dá essa liberdade, né? Sim. De errar. Na nossa concepção, minha, da Verônica, naquilo que nós cremos, né, nos valores que a gente busca viver e transmitir, nós, enquanto pais, temos uma missão até determinada idade, onde naquela fase eu preciso ser mais cauteloso, ser mais cuidadoso, inclusive com aquilo que vem de fora, né, com as influências exteriores, de modo que eu consiga que as minhas filhas acolham e recebam os mesmos valores que eu creio. Depois que essa fase vai passando e vem aí uma autonomia enquanto ser, enquanto pensar, o papel nosso ele tem que ser transformado, né? Ele tem que ser de uma contínua aproximação, então eu não vou ficar distante, não significa que eu vou me ausentar e nem me fugir da minha responsabilidade, mas penso que
ela precisa entender que eu sempre estarei por perto, que ela tem a liberdade para tomar as decisões, fazer as escolhas, mas também ela começará a colher as consequências. Porque, infelizmente, o que eu vejo muito são pais que acobertam os filhos diante dos erros e não permitem que os filhos assumam as consequências do que fazem. E eu estou dizendo isso de jovens de 14, 15, 16 anos. Né? Você não vai abandonar o seu filho. Eu não estou dizendo isso. Mas aquele que tem autonomia suficiente para tomar as próprias decisões precisa entender que aquela decisão, aquela atitude trará uma consequência. E ela precisa assumir e responder por aquelas consequências. Então, se a minha filha tem uma discussão na escola e, de certo modo, não estou dizendo que foi o que aconteceu, mas ela é desrespeitosa com o professor, eu, enquanto pai, não posso ir lá e questionar o professor. Né? Eu preciso questionar a minha filha. E se vier uma suspensão, uma advertência, eu preciso dizer para ela, com toda sinceridade, é consequência da sua atitude. Porque você não deveria desrespeitar seu professor. Você pode discordar dele? Pode, mas nunca faltar com respeito. É um pouco do processo educativo, sabe? Que a gente faz em casa e quando ela sai para o mundo, e com essa autonomia, ela precisa entender. Eu tenho uma preocupação muito grande com as gerações que estão aí nessa etapa de adolescência, uma juventude mais de 16, 18, até 20, 21 anos, que não passaram por frustrações. Né? Nunca tiveram que enfrentar um não na vida. Ou todas as vezes que quiseram alguma coisa, os pais foram lá e facilitaram. Nós não estamos construindo seres humanos maduros, prontos a enfrentar uma vida. Nós estamos tornando pessoas cada vez menos preparadas, frágeis, indecisas, incapazes de lutar pelos sonhos. Não, nós precisamos dar a elas coragem, senso de responsabilidade e falar, vá em frente, lute, busque. Você quer um objetivo, você quer um sonho? Não vai cair do céu, sabe? O papaizinho não vai te dar de mão beijada. Precisa buscar. Eu, com 17 anos, comecei a trabalhar. Né? Se hoje eu alcancei um serviço público, se eu tive a oportunidade de, há 20 anos, passar num concurso, foi porque eu renunciei a muita coisa para estudar. Ninguém chegou para mim e falou, vem cá, pegou meu RG e falou, a partir de hoje você vai passar no concurso por causa do seu número de RG, ou porque você tem o olho da cor tal. Nós precisamos, sabe, dar uma chacoalhada um pouco nessa geração. E a culpa não é só deles. É principalmente de nós que somos pais. Então esses jovens, 20 anos, semi-adultos, tá? Vou dizer assim, porque 18 anos não dá pra dizer mais hoje que é adulto, que você falou, com 17 já trabalhava. Antigamente era isso, né? 17 trabalhava, 18 já era, 20 estava casado com filhos, né? Hoje a gente vê muita diferença. Porque você entende e enxerga que hoje há um impacto no que diz respeito dos pais, que muitas vezes não tem tempo muito de ficar em casa, fica no trabalho, e quando chega em casa fica no celular mexendo, resolvendo coisa do trabalho e tal. Isso, de certa forma, impacta, faz com que o jovem perca o ponto de referência dentro de casa? Eu não tenho dúvida disso, Lucas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Os filhos precisam ter os pais como referência. Né? Senão eles vão buscar referência em outros lugares. Então, quando o pai se ausenta, seja por conta do trabalho, ou seja por conta do celular, do futebol, e eu tô falando pai, assim, né? Porque eu sou pai. Mas os pais, de um modo geral, quando eles se tornam ausentes na vida dos filhos, vai faltar, sim, quem aponte um rumo para o qual esse navio vai ter que trilhar esse mar imenso que é a vida. Os pais precisam. Existe um processo de terceirização na educação dos filhos. Isso acontece já há muito tempo. E junto com isso, nós temos aí uma cultura mundana, né, onde o que são valores? O valor não tem importância. O importante é ser feliz. E aí vende-se uma falsa felicidade, né, algo que é extremamente artificial. Vive-se de momentos ali, de emoções muito efêmeras, como aquilo que é provocado pelo uso de uma droga, por exemplo.
mas nos relacionamentos. A gente tem uma amizade. Primeiro momento que você, Lucas, falou alguma coisa que eu não gostei, porque era meu amigo e queria me ajudar, eu te descarto. Né? É uma cultura mesmo de tornar as pessoas descartáveis. O tal do relacionamento líquido, né? Tudo é fluido. As coisas não têm mais forma, não tem mais essência, não tem mais consistência. E eu acho que é justamente contra isso que nós, enquanto católicos, precisamos lutar. Na educação dos nossos filhos, enquanto seres humanos, e também sob o aspecto religioso. Entendi. Né? Porque muitos pais, eu vejo que eles parece que são Ubers dos filhos. Em qual sentido? Minha missão é levar para a escola. Minha missão é levar na catequese. Minha missão é levar, sabe, levar. Mas eu fico imaginando, né, o adolescente ali, o jovem que vai para a catequese que o pai leva. Mas o pai não vai à missa. Os pais não vão à missa, não vão à igreja, não vão ali, não participam. Sabe, assim, que referência que vão ter, né? Qual que é o ponto ali que eles vão olhar em casa e ver? Né? Você não vê que nem os pais estão indo, o que eu vou fazer? E eu enxergo isso na minha paróquia, Lucas, lá em Campo Grande. Acontece. É uma dificuldade que nós temos e isso tem sido trabalhado, mas há um número de pais que simplesmente param na porta da paróquia, largam os filhos lá e não querem mais saber. E só volta para buscar. O pai tem que ficar lá esperando? Não é isso que eu estou dizendo. Foi bem o que você pontuou. Nós precisamos nos interessar pelos nossos filhos. Nós precisamos ser exemplos para eles. De que adianta eu falar para o meu filho, beba água, se eu só tomo refrigerante? Né? Beba água que faz bem para a tua saúde, mas eu só vou beber refrigerante. Ou só vou beber algo alcoólico. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Mas, com a graça de Deus, eu tenho percebido também que muitos jovens que fazem a experiência do acampamento, que fazem retiros, eles têm sido o ponto de atração dos pais, que muitas vezes estão distantes de Deus, que vem a transformação, a alegria nos filhos, e aí o filho olha e fala, pai, vai fazer a experiência, vai viver um encontro com Deus como eu vivi, e o pai, muitas vezes pelo filho, né, os pais muitas vezes, atendendo o pedido do filho, não é uma atitude ali que ele se prontificou, mas por um pedido do filho, vai, faz um acampamento, vive um retiro, e aí nós temos uma família sendo restaurada por Deus. Então é muito bonito ver que evangelizar os jovens, evangelizar os adolescentes, também tem um impacto muito positivo nas famílias. Por isso, eu particularmente gosto de trabalhar tanto com os adultos quanto com os jovens, né, de uma forma geral. Nós precisamos resgatar e ajudar as famílias. Imagino, porque quanto mais cedo que a pessoa recebe a experiência, né, mais ela consegue passar por experiências da vida sem sofrer traumas, imagino eu, né? Sim. Então, quanto antes o adolescente já tiver ali a experiência, né, vai ser consequência da vida, igual você falou, ele vai chegar ao ponto de levar pais. Eu já vi casos de crianças que fizeram no acampamento mirim e tudo mais, de levarem a família toda, a partir daquela situação. Da criança que os pais só levam na catequese, que na catequese ficou sabendo do acampamento que o amiguinho ia fazer, e vai e faz e tal, e o pai e a mãe vê, né, a experiência, e o filho, imagina você tendo um pedido de uma criança de 9 anos, né? Exato. Imagina. E nós vemos esses processos de conversão servindo a Deus, e isso nos fortalece demais a nossa fé. Como é bonito ver que essa semente que é lançada da palavra, quando ela cai no coração da criança que é simples, né, ela já encontra ali um terreno fértil, bom, e a criança depois vai atrair os pais, e isso serve para os adolescentes também, e nos relacionamentos, muitas vezes vão marido e mulher para o acampamento, por exemplo. Às vezes o marido vai lá durão, arrastado quase, né, ou é a mulher que não estava muito afim de ir porque não queria deixar os filhos, mas um topa pelo outro, sabe? Eu vou porque o outro pediu. E aí a semente é lançada, a pessoa está com o coração aberto, Deus vai retirando as pedras, as sujeiras, os galhos, e aquela semente começa a germinar. E quando volta para fora do acampamento, do retiro, daquele encontro, a semente já realmente está começando a nascer, e aí a questão mesmo da pessoa que quer regrar, nutrir, para que essa árvore, né, se torne depois grandiosa, tenha raízes, e a família
firme ali na presença do Senhor. Ver essa transformação é algo que para mim é fantástico e talvez seja o meu maior combustível. O meu maior combustível nessa missão. É ver as pessoas sendo transformadas ali. É Deus me permitindo ver o milagre acontecer diante dos meus olhos. São quase 20 anos, 19 anos, né, servindo, claro, em tantas pastorais, movimentos, mas de modo especial nesse bate-papo nosso nos acampamentos e em retiros, como pregador, como anunciador. São milhares de pessoas que Deus me permitiu tocar as vidas através dele. E ver essas vidas transformadas, o que isso gerou dentro da própria casa, da família, nos grupos de oração. Eu tive a oportunidade de, junto com a Verônica, minha esposa, sermos padrinhos de casamento recentemente, o ano passado. Um casal que teve um encontro num grupo de oração. Tinham uma vida absolutamente longe de Deus. Ele até vinha um pouco mais, tinha uma criação mais católica, mas ela era uma pessoa extremamente contrária, né, à religião, que não buscava Deus. E a partir de um grupo de oração, de um coração ali naquele momento aberto, disponível, e que permitiu Deus entrar, constituir uma família, nasceu a filhinha dos dois. Então, poder enxergar isso que Deus realiza, né, que de algum modo eu fui ali um pedacinho, partezinha, o jumentinho para levar Jesus para aquela família, cara, não tem o que paga, como isso fortalece a nossa caminhada, sabe? E faz a gente ficar bem quietinho, humilde, sabendo que quem realiza é Ele. Isso é aquela importante. coisa, né, que é como se você fosse, como se fosse não, como você é uma gota em um oceano. Sim. Só que sem você, o oceano ia ser menor. Ia ser bem menor. Ia estar faltando uma gota. Ia estar faltando a gota. Então, assim, é surreal, né? O poder de transformação. Que às vezes você fala assim, cara, você olha no espelho e fala, mas caramba, né? O que o senhor viu, né? Assim, Sim. imagina eu que você possa vir a pensar Sim. isso, né? Assim, o que o senhor viu a ponto, né, de... Porque as outras pessoas costumam naturalmente elogiar porque gostam, né? E tem uma experiência com você, né? Mas aí eu fico imaginando a sua cabeça como um pregador, né? Falo, caramba, ali... Eu gosto muito de uma oração que é: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Essa oração me acompanha todos os dias e faz com que eu sempre tenha a consciência de que Ele me permite servir. Ele não precisa de mim, mas Ele me permite servi-lo também para que eu alcance a salvação. Para que as pessoas sejam salvas ao ouvirem a palavra, ao vivenciarem momentos, ao tomarem a decisão de mudar, né, de fazer uma conversão de vida. Mas eu vejo que ao servi-lo, Ele me fortalece na caminhada para que eu também alcance a minha salvação, a salvação da minha família. Então Deus é bom o tempo todo, sabe? Deus é bom o tempo todo. Você pedindo para teu coração como o dele, imagina que te prepara para humildade, para caridade, para tranquilidade, mas também para a hora que a lança precisar transpassar o seu coração de alguma forma. Quando a dor vem, né? Quando as mentiras vêm, e a gente está suscetível a isso, sabe, Lucas? De ser caluniado, de pessoas inventarem histórias a nosso respeito, e por isso eu volto a falar da importância da pertença, né? Aquele que anuncia a palavra de Deus, mas não tem pertença a uma paróquia, a uma comunidade, ele está suscetível também a qualquer pessoa falar absurdos a respeito dele, e ele não tem ninguém que o conheça para saber que ele seria incapaz de fazer aquilo. Não que a gente tenha que ficar prestando contas para as pessoas, né? A nossa consciência, a nossa relação primeira é com Deus. Mas, por exemplo, ter um diretor espiritual, ter um pároco que saiba que você, quando sai em missão e vive uma vida com todas as lutas, dificuldades, como um pecador que cai, que precisa se levantar hoje e amanhã também buscar a Deus, ter alguém, né, que saiba quem você verdadeiramente faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E mantém a gente sempre com um coração humilde. Porque em termos de sofrimento é de se imaginar, né? Se quem você anuncia morreu numa cruz, foi ultrajado, mentiras, falsidades, tudo mais, seria muita ingenuidade pensar
né? Sim. Que a missão seria tranquila, né? Seria muita arrogância Muita da minha arrogância. parte, né? Uma soberba enorme achar que ele vai me Sim. poupar e, nossa, vem cá que eu vou te dar um caminho de flores. É engraçado. O caminho do cristão é o caminho também do Calvário. Então você apareceu um pregador aí, independente de ser católico ou não, anunciando que tem uma vida fácil. Que é só glória, Fica que é esperto. só conquista, né? Que são só momentos de felicidade plena, de realização, ou financeira, ou, pessoal. Se for só uma vida assim, fique esperto. Cuidado. E se me corrija se eu estiver errado, mas acho que Jesus falou, né? Se me perseguiram, se prepare. Sim, ele Né? falou isso para os discípulos. Que vão te perseguir também, né? Ele Então falou isso para os discípulos. Não vão pensando que a vida de vocês vai ser tranquila. vai ser um não. morango, né? Tanto que, excluindo Judas, né, do grupo ali dos 12 apóstolos, os 11 que sobraram, apenas João não foi martirizado. Todos os outros 10 morreram de alguma forma sofrendo martírio, passando pela dor ao entregar a vida por Cristo. Então, se a minha missão nesse mundo, que ele me confiou, é consumir a minha vida por ele, pela minha família, claro, mas em termos de apostolado, consumir a vida por ele, eu não posso fugir desses momentos de dor, não posso fugir desses momentos de sofrimento. Eles farão parte, sim, e tem que doer. Se ele passou tudo isso e eu quero segui-lo, eu também tenho que enfrentar essas dores. Tá firme, né? Ficar firme? Na caminhada, sem né? dúvida, sem dúvida. Ele caiu quando carregava a cruz. Isso não significa que ele ficou parado. Ele se levantou e foi até o fim para cumprir a missão dele. Eu posso cair, eu posso tropeçar, posso ter ali os joelhos ralados, longe de mim comparar qualquer dor que eu passe com as dores de Cristo, com o que ele fez pela salvação de todos nós. Mas é nos espelhar, é me espelhar nele, sem dúvida. A dor precisa fazer parte. Não por simples dor, mas porque essa dor tem um significado santificante. De algum modo, passar por ela vai me tornar mais semelhante a ele. Seja para tirar de mim o orgulho, para tirar de mim a vaidade, qualquer pontinha, né, de soberba que possa querer aparecer em algum momento. Passar por isso faz a gente manter o coração humilde. Tenho a certeza que no final a ressurreição virá, né? Amém. Assim seja. É isso que a gente luta para alcançar. Que maravilha. Rodrigão, cara, segurei você um tempão aqui. Imagina. Mas agradeço de coração a sua presença, sei que sua vida de missionário aí é corrida. Você precisa voltar aqui pra gente, né? Tem muito mais coisa pra falar. Quero conhecer o lado do Rodrigo, servidor público também. Claro. Né? Os desafios da profissão aí. Claro. Que a gente acha muito importante. Vai ser uma alegria. Né? Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com você, aos que também nos assistem, nos ouvem. Poder estar aqui nesse dia em Cuiabá é, para mim, uma alegria muito grande e que nós possamos, sim, voltar a nos encontrar aqui para falar. Missão para cá, né? Então, sim. No último 1 ano e 7 meses aí, foram 5 vindas a Cuiabá. Pronto. Ó. Então, é só questão da gente já deixar marcado para o próximo. Né? Obrigado pela oportunidade, né? Também de poder falar um pouquinho. E você tem alguma rede social que as pessoas possam te encontrar ou você não usa assim para divulgação? É aberto? Como que é? É um perfil no Instagram aberto, né? É @franjotti, que é o meu sobrenome, com NJOTTI, ponto Rodrigo, né? Rodrigo Franjotti também, se procurar lá então, pelo nome, se alguém quiser te procurar para saber mais de acampamento, compartilhar alguma coisa, querer algum caminho. Sim. E em Campo Grande, onde você está alocado ali? Em Campo Grande eu estou na paróquia São João Bosco. Paróquia São João Bosco. A minha paróquia é lá em Campo Grande. E a gente acaba realizando missões também em outras paróquias, né? Onde Deus envia a gente tanto em Campo Grande quanto fora. Então, se alguém quiser, se alguém for de Campo Grande e quiser te encontrar, dá um pulinho dá uma chegada. Nós temos um grupo de oração que se chama Adorai. É um grupo de oração que acontece às quintas-feiras, após a Santa Missa, lá na São João Bosco, por volta de 8h10. Quinta sim, quinta não. Né? E é aberto tanto as pessoas da paróquia, da comunidade, quanto qualquer pessoa que queira participar conosco. Esse ano nós completamos 5 anos do grupo de oração. Então foi um chamado que Deus fez também e que tem gerado muitos frutos para a honra e glória dele. Então a pessoa vai lá, adora Jesus e quer de ti. Isso, escuta a palavra, louva, canta, dança. É um grupo de oração muito, muito alegre. A gente busca viver isso. Claro que tudo com muito respeito, né? O ambiente do templo. Claro. Mas, sem dúvida, a presença de Jesus Eucarístico é o ponto alto do nosso grupo de oração.
Que maravilha. Então estão todos convidados. Amém. Senhoras e senhores, esse foi o Rodrigo Franjotti, esteve aqui conosco. E fique ligado, deixe seu like, seu gostei, se tiver alguma dúvida, pergunta, só mandar aqui também. E até a próxima vinda aqui com outro convidado, viu? Muito obrigado mais uma vez, Rodrigo. Obrigado, Lucas. Tamo junto, Grande viu? abraço. Abração. Viu? Deus abençoe. Valeu. Amém.